Olá, minha irmã, meu irmão, muito obrigado pela sua visita. Aqui é o Paulo. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se, aperta o botão do sininho para receber as notificações de novos vídeos. E hoje nós vamos falar um tema sobre o qual eu me debato muito ainda, todos nós nos debatemos, que é o orgulho. Esse sentimento levado ao exagero que nos impede tanto, mas tanto, de avançarmos e de sermos pessoas melhores. Se nós pararmos para observar, o orgulho é o que está junto ali com o egoísmo, que são os pais de praticamente todas as imperfeições, todos os problemas, todos os desvios, todos os erros, tudo o que há de ruim conosco. É claro que, assim como disse, se eu não me engano, Haroldo Dutra Dias, não é questão de exterminar o orgulho. Todos os sentimentos existentes em nós foram criados por Deus. São sentimentos originalmente divinos, que nós, por nossa ignorância, acabamos levando para um lado errado e exagerado, assim como os vícios. O amor próprio, ele é muito importante. É preciso que eu me ame, que eu me considere, que eu me cuide. Eu não posso me esquecer de mim. Erra também aquele que se esquece totalmente de si mesmo, porque a gente não consegue nem trabalhar pelo próximo, nem fazer o bem, se eu estiver esquecido, às traças, enfim, jogado para baixo, né? Então sim, eu preciso me amar. Mas até que ponto isso me faz é demais? E eu digo, hoje em dia, ou desde que nós nos conhecemos por espíritos na fase em que estamos, é um sentimento que permeia exageradamente todas as nossas ações, tudo o que nós somos e que nos impede muito de avançar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, temos as instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Esse é o nome de uma das instruções, né, de uma das mensagens. E lá, eu vou só ler um trechinho, convido todos a lerem porque é bem interessante, né? Ele diz assim: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Nesta mensagem, ele está falando um pouco mais direcionado aos ricos, porque os ricos normalmente têm um sentimento de orgulho, se julgam mais do que os outros, né? Mas será que só os ricos? Será que só os ricos? Vamos fazer uma autoanálise junto. Convido você a seguir em frente com esse pensamento de forma bastante verdadeira consigo mesmo. Não precisa dizer para ninguém, mas consigo mesmo. Quando alguém diz para você que você está errado, principalmente se esse alguém for um familiar seu com quem você tenha muita liberdade, essa liberdade que nos faz dizer o que a gente quer, revidar muitas vezes. Dói quando a pessoa fala que você está errado, dói. Diga com verdade para si mesmo. Eu digo, dói. Para mim, dói. Por quê? Pega no meu orgulho. Porque a pessoa diz que eu estou errado e essa minha carapaça, né, me faz querer me defender. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dar o braço a torcer. Esse pensamento, ele não é dessa forma que ocorre, é claro, ele não é claro, mas é como a gente age. Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dar o braço a torcer porque eu não quero mostrar que eu
estou errado, que eu sou falho, que eu tenho falhas, que eu tenho problemas, que eu erre, né? E a gente se fecha. Essa reação de fechamento, de defesa com ataque, na maioria das vezes, é o que mais frustra os nossos próprios ímpetos de avanço, de deixar o erro para trás, de correção. O sentimento do orgulho cria uma venda tão grossa em frente aos nossos olhos que nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente do que nós mesmos fazemos de errado ou temos que melhorar. E Jesus Cristo disse de forma tão inteligente e tão astuta, já há mais de 2000 anos, que nós vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso próprio olho. E aí agora eu vou convidar a uma outra reflexão. Vamos por um momento, já que nós não somos tão humildes assim, vamos pensar nas outras pessoas que é quem nós vemos ainda fazendo errado. E eu tenho certeza que vai vir à sua mente uma pessoa que você vê nitidamente que ela fala que o outro faz errado, mas que ela não vê ela fazendo errado. A mesma coisa, porque na maioria das vezes a gente critica no outro aquilo que nos assombra, aquilo que está dentro de nós, mas que nós não conseguimos dar atenção, porque não queremos. Vamos então trazer esse pensamento para nós. Por exemplo, quando nós vamos fazer o Evangelho no lar, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem como essa, quantas vezes, e aí eu vou falar de mim mesmo, quantas vezes nesta vida eu abri, li, olhei para aquilo e falei, nossa, realmente, olha como eu ajo errado. Na maioria das vezes a gente fala, olha como o outro age errado e ele precisa ouvir, né? Mas às vezes eu falava, realmente, eu ajo errado. Só que eu fechava o livro e acabou. Porque essa reflexão não era trazida de forma firme para dentro de mim. E nós estamos passando por um momento de transição planetária, isso é dito a todo momento, os tempos são chegados, os bons espíritos nos dizem, nós precisamos adotar com firmeza, neste momento, o propósito de nos fazermos melhor. Eu tenho visto um curso em um centro que eu participo, online, e esse curso falando sobre a morte, né, que nós não pensamos na morte. Pense por um momento, é algo que eu estava refletindo. Você sabe quando você vai morrer? Que dia, que hora? Vai ser amanhã, vai ser daqui 20 anos? Vai ser quando você botar o pé ali fora, no portão? A gente não sabe. E se hoje, e se nós pudéssemos todos os dias nos concentrarmos quando acordássemos e falarmos, Deus, conheces as minhas dificuldades. Ajuda-me a corrigi-las de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, como for melhor para mim. E se hoje for o último dia da minha vida nesta terra, que eu possa tê-la vivido de forma melhor, que eu possa ter corrigido um pouquinho mais os meus erros. Por quê? Se eu morrer daqui meia hora, como eu vou estar? O que eu fiz? O que eu fiz para as outras pessoas? O que eu fiz para mim mesmo? Eu me esforcei em tentar melhorar? Em tentar corrigir esses pequenos problemas que eu tenho? Ou não? Isso então tem que passar a permear os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos propósitos. E vamos a mais uma reflexão. Demolir essa carapaça, ou seja, sair de lá de cima daquela muralha que a gente ergue, onde a gente fica de lá de cima acusando os outros, olhando lá de cima e falando, olha como os outros são errados. Demolir essa muralha é um processo, sim, doloroso, mas precisa ser feito. E esse exercício,
deveria começar dentro do lar, que é justamente no ambiente onde nós temos o maior grau de liberdade ou de uma suposta liberdade que nós nos damos para tratar mal, às vezes, as pessoas que apontam os nossos erros. Nós precisamos começar a fazer um exercício de reconhecimento. Se hoje eu respondo quando eu sei que eu estou errado, a partir de amanhã ou a partir de agora eu vou começar a fazer um esforço sobre-humano para mim, que vai ser o quê? Eu não vou mais responder. Então, a minha esposa pega e fala, você está errado porque você deixou, a roupa jogada ali no canto. E muitas vezes eu poderia responder, eu não tenho tempo para isso, vai encher outro. Agora não, então eu não vou responder, pelo menos. Pode ser que eu me irrite em pensamento, mas eu não respondo. Não respondo, saio para um canto, espera um pouquinho depois, volto à tela e falo. Aí vem o grande esforço. Sim, eu entendo, você tem razão, eu estou errado. Eu estou sendo displicente, eu estou deixando a casa uma bagunça e é difícil para mim, Peço desculpas, meu tripézinho é muito chato e o celular vai deslizando e tem hora que ele cai. Continuando de onde estávamos, então esse é um processo bastante dolorido, mas que nós precisamos fazer. Reconhecer que o outro está certo, dizer isso e não ficar apenas se desculpando. Eu acho que a desculpa é complicado, eu já disse isso outras vezes, porque dá a impressão que a gente está só querendo tirar de nós a culpa e nós continuamos fazendo a mesma coisa. Não, acho que isso não acaba surtindo muito efeito em nós. Nós temos que reconhecer, estou errado, para mim é difícil, mas eu vou prestar atenção. Peço que tenha um pouco mais de paciência, eu vou tentar a cada dia mais lembrar de não deixar essa roupa jogada. E isso vale para todas as situações de nossas vidas. Eu discordo de quem diga, de quem ache, defenda, que a gente não pode se reconhecer errado frente a quem quer que seja, mesmo que seja alguém lá de fora. Esse é um verdadeiro exercício da humildade. Humildade não é você ser pobre fisicamente, não é isso. Humildade é a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa pequenez e querer nos melhorarmos. Reconhecer que estamos aqui para nos melhorar, para sermos a cada dia um ser humano melhor. Então esse exercício tem que começar de dentro de casa. Muito importante o Evangelho no Lar. Fiz um vídeo, vou tentar colocar aqui em cima o linkzinho, cardzinho para o vídeo, falando sobre o Evangelho no Lar, como pode ser feito. É um exercício também muito bom e, como eu sempre indico, para mim, eu acho muito essencial ouvir as reflexões do Centro Terra de Ismael. Reflexões diárias me ajudam muito porque elas são firmes, então eu aprendi a me reconhecer muito através desses vídeos, dessa autoanálise que elas nos instigam a fazer. Uma última observação. Esse processo de autoanálise é muito importante. Nós só conseguimos nos corrigir à medida que nós sabemos onde nós estamos errando. Esses áudios me ajudaram muito. Muitas vezes, uma pessoa de fora tem que vir e te dar um chacoalhão para você perceber que você está errando e se autoanalisar, deixando para trás essa carapaça do orgulho. Pode ser que seja necessário e útil um psicólogo. Se você sente muitas dificuldades, vê que o clima está difícil, você está muito irritado, as coisas dentro do lar estão complicadas, procure um bom psicólogo. Converse, colocar as coisas para fora com um profissional que vai saber traçar a sua personalidade, ajudar você a compreender esses detalhes, pode ser muito, mas muito útil nesse processo. Pense com carinho sobre isso e não tenha medo de ser humilde. A humildade só atrai coisas boas. Só atrai coisas boas, tá bom? Que Deus, que Jesus te ilumine
a cada dia mais a sua família, que esteja o pensamento divino entre nós, nos dando cada vez mais força, mais intuição, mais humildade. Não esqueçamos nunca, nossos protetores, nossos bons espíritos familiares estão sempre à nossa volta, querendo o que é de melhor para nós. É o nosso orgulho e o nosso egoísmo que não deixa que nós ouçamos os bons conselhos que eles dão. Um grande abraço e até a próxima.